Estamos iniciando hoje o nosso Evangelho do União Espírita Luz Divina com o grupo do Departamento de Ensino e amigos convidados. É mais uma oportunidade de juntos estudarmos os ensinamentos de Jesus, de várias formas que chegam até nós, para que sejamos capazes de nos fortalecer e ser, como o Dr. Anselmo sempre nos chama a atenção, capazes de aproveitar as oportunidades que a vida nos apresenta. E nós vamos acompanhar a Luzia, que vai fazer a prece inicial por nós. Boa noite, grupo. Sejam todos bem-vindos a mais essa oportunidade. Eu não tenho muito dom da palavra, não, mas é só gratidão que nós devemos ter por esse grupo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, amiga, pela energia de carinho. Lembrando a todos do copo de água, da lista de vibrações. E como vocês já receberam o tema de hoje, dando continuidade às nossas reflexões, nós estamos já há alguns meses juntos nesses encontros e hoje é o nosso último encontro do mês de novembro. Nós teremos mais 3 encontros no mês de dezembro e depois faremos uma pausa. Então, agora, nós costumamos chamar o nosso amigo de o Chiquinho vai falar com vocês. É com você, Francisco. Muito obrigada. Tá bom, Luz. Bom, boa noite, pessoal. Mais uma oportunidade aí para nós estarmos juntos, né? De forma virtual, mas juntos, tá? Como disse a Luz, nós vamos dar continuidade às palestras, às conversas que nós temos sobre o ser, né? E essa aqui também é uma continuação das outras que eu conversei com vocês, só que essa é de um livro diferente. É de um livro que eu comentei nas ocasiões anteriores. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem? Sim? Esse livro aqui, Reforma Íntima Sem Martírio, também da Irmãce, tá? Também psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. Vocês vão perceber que, como é uma obra enviada pela Irmãce, ele tem muita coisa parecida com Escutando os Sentimentos que nós conversamos nas 4 ocasiões passadas, se não me engano, tá? Então o conteúdo é muito parecido, fala sempre muito das mesmas coisas, né? Para que a gente tente fixar o máximo possível e tente fazer uso desse material, tá bom? Então vamos lá, como sempre eu tenho um PowerPoint aqui orientativo, porque senão eu me perco, tá bom? Então eu peço paciência de vocês para ler um pouco desse material junto comigo, tá bom? Vamos lá. Bom, nós já estamos falando de reforma íntima faz muito tempo. E hoje vai ser mais uma oportunidade para isso. Então, vamos lá. A reforma íntima é um processo, tá? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma coisa que acontece numa única encarnação. Isso é um processo que nós já estamos imersos neles, nós vivemos esse processo desde as primeiras encarnações aqui nesse planeta, tá? Então, o importante é isso, é lembrar que isso é um processo que é passo a passo e sempre nós estamos dando um passinho para frente. Mesmo que nós não queiramos isso, tá bom? Tá? Então, é a habilidade de lidar com as características da nossa personalidade, tá? Como caráter, temperamento, os nossos vícios ainda, tantos que ainda temos, nossos hábitos, desejos e os valores também que nós adquirimos aí ao longo dessa caminhada, tá?
Lembrando que tudo isso foi adquirido por nós, tá? Cada um da sua forma pessoal, da sua forma individual, como nós já estamos falando aí há bastante tempo, e foi o que nos trouxe até aqui, tá? Temos coisas para melhorar, com certeza, temos muitas coisas para aprimorar. Começa pelo que vos fala aqui, né? Mas já temos coisas boas aí que nós conseguimos nesse caminho, tá? Lembrar sempre disso. Pode passar para o próximo, Lúcio? Por favor. Obrigado. Então, nesse processo de mutação, de crescimento, que todos nós estamos envolvidos, né? Talvez o maior desafio que nós temos hoje é vencer a questão dos nossos interesses pessoais, que ainda estão muito acima do coletivo, né? Nós ainda vivemos muito para o eu, ao contrário do coletivo, tá? Isso tudo em função do ego, dessa estrutura que nós criamos aí há milênios, né? Que nos ajudou, como eu disse, a sobreviver, a trazer a gente até aqui, mas que está muito relacionado com o sentido de posse, o sentido de exterioridade, como a gente já falou das outras vezes, tá? Então, o ego é algo que grita, na verdade. Ele grita dizendo que nós precisamos ter, nós precisamos parecer, nós precisamos mostrar, é a nossa vida interior. Ao contrário do eu, o self, o que nós realmente somos interiormente, a nossa consciência, né? Que ao contrário do ego que grita, ela sussurra, né? Então, nós já falamos aí em várias outras oportunidades, falamos de meditação, falamos de interiorização, tudo isso para quê? Para tentar acalmar um pouco o ego e ouvir a consciência, que é o que nós realmente somos, tá? É isso, tá? Então, o cerne dessa nossa conversa de hoje é isso. É essa questão do nosso eu interior. Pode passar para outra, Luiz, por favor? Então, o que nós criamos aí ao longo de todas essas encarnações, todas essas vivências, todo esse tempo que a gente vem e volta da espiritualidade para cá e daqui para a espiritualidade, tá? Atender incondicionalmente essas imposições, desejos, aspirações pessoais, né? Durante todo esse tempo. Então, nós nos acostumamos com isso. Isso para a gente é o normal. O pensar coletivo, o pensar fora, o individuação, é que ainda é o que nós ainda não entendemos exatamente como funciona, é a luta, vamos dizer assim, para conquistar isso e para conquistar a nossa evolução. Tá? Mas como eu gosto de lembrar sempre, eu já comentei isso com vocês hoje, lembrem que tudo isso foi muito necessário, porque nas nossas primeiras encarnações, com direito a termos um corpo hominal, um corpo de ser humano, tudo isso era muito necessário. O ser egoísta, o sobreviver, lutar pela sobrevivência, num planeta muito diferente do que ele é hoje, num planeta muito mais rude, muito mais difícil de viver, isso foi necessário, tá? Mas talvez já não seja tanto hoje. Talvez a gente já deva começar realmente a olhar para esse outro lado, esse chamamento que a gente tem, tá? Afinal, todo mundo aqui que estuda doutrina já tem essa noção, tá? Despersonificar-se, esvaziar-se de si mesmo, tá? Tirar as máscaras é o objetivo maior da renovação espiritual. É para isso que a gente é chamado, é para isso que a gente está aqui. É esse anseio que nós já temos dentro de nós, né? É isso que nós já buscamos, tá? Esse é o grande desafio a ser enfrentado por todos, que se comprometem com a seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo com o Cristo. Tá bom, gente? Lembrando que o nosso Cristo veio aqui há mais de 2000 anos para mostrar exatamente isso para a gente, que não precisava mais ser daquela forma, que nós podíamos ser diferentes, que a vida coletiva, a vida aqui nesse planeta podia ser diferente, essa nossa passagem aqui podia ser diferente, porque nós não somos daquilo, nós somos seres espirituais, não somos seres criados nesse planeta e nem tampouco provavelmente vamos viver aqui eternamente. Nós vamos viver aqui enquanto for necessário para a nossa evolução. Lembrando daquela máxima, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, a
moradas diferentes que nós já habitamos e há outras moradas que um dia nós vamos habitar, para nós conquistarmos esse direito, tá bom? Próximo, Luiz, por favor. Tá. Mas o caminho ainda é bem longo, tá, gente? Essa reeducação para vencer essa personalidade que a irmã se chamou aqui de manhosa, né? Manhosa e talhada ainda pelo egoísmo, o caminho ainda é longo. Mas, novamente, lembrando que uma boa parte deles nós já percorremos, tá? Então, o meio prático e eficaz para conseguir isso, conforme ensinam os bons espíritos da doutrina, e não só da doutrina, tá? Isso é milenar, é o conhecimento de si próprio, de si mesmo. Tudo que a gente vem falando nas outras oportunidades, não só nas nossas conversas, mas nas conversas dos outros colegas aí da área de educação também, tá? O conhecimento de nós mesmos, tá? Isso é básico na doutrina. Isso está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, acredito eu, esse livro aqui. Tá? Que também nós já comentamos sobre ele, nos referindo a Santo Agostinho, que é o conhecimento de si mesmo, né? Ele pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Conhecer um sábio da antiguidade, que Santo Agostinho também repetiu isso, conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo para isso realmente é nos conhecer, é reconhecer quem nós somos hoje, tudo o que nós somos hoje, o que ainda nós não podemos ser hoje, e trabalhar para melhorar isso. Mas o conhecimento básico é esse, tá? Então, o autodescobrimento, como ela colocou aí, exige uma ética, uma nova ética, um novo olhar nas relações conosco, em primeiro lugar, e com a vida. A vida, vamos entender aqui, com todos os que nos cercam, tá? Todas as pessoas que vivem conosco de uma forma próxima e os que não são tão próximos, que também influem muito na nossa vida, na nossa jornada, tá? Sem esse autoconhecimento, tá? Realmente a gente não consegue fazer nenhum trabalho de mudança, nenhum trabalho de melhoria, tá? E isso precisa ser legítimo, precisa ser autêntico, precisa ser verdadeiro, porque se nós tivermos só a intenção de conhecer, pelo mero fato de conhecer, sem que isso provoque uma mudança, com certeza nós podemos ficar estacionados, tá? Como quem fica estacionado na beira de um caminho, sentado, esperando alguma coisa externa acontecer. E não vai acontecer, tá? Lembrando também que se nós estacionarmos simplesmente nessa curiosidade de conhecer quem nós somos, não com o objetivo real de uma melhora, em algum momento desse nosso caminho, nós vamos ser forçados a sair dessa situação. Porque todos nós que estamos aqui, todo o planeta, todos os seres que vivem aqui, todo o universo, ele está imerso na lei do progresso, que é uma das leis divinas, que é uma das leis fundamentais. Então, apesar de todos nós termos nosso livre-arbítrio e poder sentar e falar, agora eu não quero mais me melhorar, nós estamos submissos a essa lei. Então, em algum momento, nós vamos ter que melhorar, querendo ou não. Eu ia falar por bem ou por mal, mas eu acho que querendo ou não é melhor. Vamos para o próximo, Luiz, por favor. E para isso, nós aqui, nosso grupo, nosso planeta, todos os nossos queridos amigos aí da doutrina, nós temos essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, tá? Que é o segundo Consolador que nos foi mandado, que é uma fonte inesgotável, né, para o alcance desse objetivo. O conteúdo moral é fonte de caminhos que, para quem realmente deseja ter alguma mudança, tá? Eu tava pensando, quando eu estava montando essa apresentação, essa aula para vocês,
tudo que nós já falamos aqui durante o ano, que foi o que a Luz falou também, tá? E tudo relacionado a esse movimento, tá? Nós falamos aqui sobre a sombra, em outra oportunidade, a nossa sombra, aceitação dessa sombra, né? Como eu comentei, de quem nós realmente somos, das imperfeições que nós ainda carregamos, das dificuldades que nós ainda carregamos, do processo de aceitação, que não é uma aceitação passiva, né? Tem que ser uma aceitação realista e produtiva, porque a partir do momento que eu me enxergo as minhas dificuldades, eu consigo criar uma energia, criar vontade para melhorar, para mudar isso, tá? Nós falamos disso também sobre o processo de individuação, interiorização em outras conversas. Falamos sobre identidade cósmica. Falamos sobre coragem necessária para fazer essas mudanças na aula da Clarissa, muito bem colocada. Falamos sobre a prece. Falamos também como sair dessa zona de conforto que nós nos colocamos também. Acho que foi a Beth que falou sobre isso. Na palestra da Sônia também, sobre a parábola do semeador, as do Aloysio e todas as outras aí que nós conversamos. Então, esse é um tema recorrente, é um assunto recorrente que nós falamos esse ano e com certeza nós vamos falar ainda muito ano que vem, porque isso é disso que trata a nossa evolução nesse planeta. Tá bom? Vamos para o próximo, Luz, por favor. Tá? Mas nem sempre se vê claramente esse raciocínio entre os espíritas, tá, gente? Então, eu estou colocando aqui nós todos, tá? O movimento espírita, tá? Às vezes, conceitos aí mal colocados, mal formulados, eles acabam por confundir os nossos irmãos de caminho, tá? E eles acabam levando essas pessoas a pensar de uma forma puritana, de uma forma moralista, que, na verdade, não correspondem exatamente ao trabalho de transformação que nós queremos, tá? Na direção de solidificar a paz, como ela coloca aí, a saúde e a liberdade das criaturas. Geralmente, quando nós encontramos alguns irmãos equivocados, algumas casas onde o puritanismo, o moralismo estão associados, estão evidentes, vamos dizer assim, isso está ligado ao radicalismo. Geralmente isso está ligado ao radicalismo. Então, são pessoas colegas, irmãos que estudam, mas que levam a coisa muito para o lado radical. Tá? Não conseguem ver além do conhecimento que está colocado ali. Porque, lembra, o Kardec sempre diz que tudo tem que passar pelo crivo da razão. Então, nós precisamos ter sempre mente aberta. Não podemos transformar o conhecimento aí que nós temos, isso que nós recebemos, numa coisa radical, numa coisa xiita, né? Vamos dizer assim, tá? Isso está muito relacionado ao espiritismo humano, que é ainda, infelizmente, o que nós praticamos, né? Em alguns locais. Não é o espiritismo, não é o kardecismo espírita, vindo dos espíritos. Isso é o que nós aprendemos, interpretamos e, infelizmente, ainda levamos para esse lado, tá? Quando nós passamos a julgar os outros, quando nós usamos o conhecimento para dizer, olha, a minha religião, de repente a minha doutrina é melhor do que a outra, eu tenho mais conhecimento do que o outro. Não, tudo isso, na verdade, não nos leva a nada, muito pelo contrário. Atrapalha muito esse processo de evolução que nós estamos construindo. Isso só puxa quem pensa dessa forma para baixo. Então, é essa reforma, principalmente esse tipo de reforma que nós somos chamados, tá bom? Vamos para a próxima, Lúcia. Tá? Por esse motivo é imperioso, é importante, tá? Que as agremiações espíritas, erguidas aqui no mundo material, ou aquelas dedicadas a expandir a luz da espiritualização, investiguem melhor as noções sobre ética da transformação, para oferecer aos seguidores uma base mais clara sobre os caminhos e obstáculos no serviço da iluminação dos próprios. Tá? É exatamente isso, tá? que eu comentei agora. Quer dizer,
As casas espíritas, os nossos centros espíritas, eles precisam transmitir isso de forma clara. Isso não pode virar um conhecimento que, de repente, vai gerar soberba, vai gerar um sentimento de superioridade sobre pessoas que ainda não têm esse tipo de sentimento, esse tipo de conhecimento, perdão. Até porque existe uma máxima espírita que diz o seguinte: humildade é a última característica que a gente consegue. Então pensem, de repente eu posso estar sendo soberbo, eu posso estar sendo arrogante, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento e estou achando que esse conhecimento está me servindo para uma transformação pessoal, com alguém que de repente já tem muito mais valores, já tem muito mais uma carga, uma bagagem evolutiva muito maior do que eu, e que de repente já tem até muito mais humildade do que eu posso ter naquele momento. Então, isso não é o que a doutrina espera de nós, tá? Lembrando também, uma coisa que eu sempre gosto de comentar é o seguinte: quando nós falamos no espiritismo renovador, no espiritismo modificador dessas nossas características ainda não tão boas, não são só as casas espíritas, tá, gente? Não é só a doutrina espírita. Isso está presente em outras doutrinas também, em outras religiões, porque não poderia, a verdade não pode estar só nas casas espíritas. Senão seria uma forma de exclusão, né? Quer dizer, quem não se encaixa nesse tipo de modelo, nesse tipo de pensamento, estaria fora. Não. Isso aí nós temos que ter essa humildade de entender que os bons espíritos estão em todos os outros locais. Estão no catolicismo, estão na Umbanda, estão no budismo, estão onde mais eles forem necessários, tá? Lembrando isso. Isso é importantíssimo para esse nosso processo de reconstrução, tá bom? Para a nossa individuação. E a prática é sempre uma meta fundamental, segundo os bons espíritos. Quer dizer, é estudar e praticar. Porque se eu não praticar, se aquilo ficar só no campo mental, no campo do conhecimento, volto a falar, não me serviu de nada. Eu vim aqui, tive essa encarnação, aprendi muito, voltei a uma biblioteca, mas não pratiquei absolutamente nada. Não pus em prática esse conhecimento que eu adquiri. Não pus em prática, provavelmente, o plano que existia para essa minha vivência aqui na Terra. Que, no fundo, era só me melhorar, só ser feliz, só me relacionar melhor com as outras pessoas que aqui estão. Tá? Que é exatamente o que ele coloca aí embaixo. O Espiritismo, em verdade, está nos elos que criamos com os outros e que passam a fazer parte da nossa personalidade em transformação. Ou seja, se eu não praticar, se eu não me relacionar bem com as outras pessoas, se eu não tentar entender as outras pessoas, eu não vou ter uma melhora verdadeira. A melhora está exatamente nisso. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Para quê? Para coletivamente transformar esse mundo num mundo melhor. Esse mundo de regeneração que está vindo aí, na verdade, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Né? São pessoas melhores, pessoas vibrando pensamentos melhores, sentimentos melhores que vão habitar esse mundo. Tá? Quem não tiver nessa sintonia, quem não tiver nessa faixa, vai ter uma nova chance numa outra escola. Mas essa evolução, ela precisa acontecer. Como eu disse, nós estamos imersos na evolução, na lei do progresso universal. Tá? Então, esse progresso, ele começa conosco, dentro de nós, que é o que nós estamos falando aí desde o início do ano e nos outros anos também. Tá? O autoconhecimento por meio das luzes da imortalidade, um fundamento espírita, é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, a consciência. A forma de nós serenarmos tudo o que é exterior e tentarmos ouvir a nossa consciência. Ela é quem vai nos guiar para esse ser melhor. Tá bom? Pode ir para a próxima, Luz, por favor. Tá? Ela coloca que, contudo, essa viagem não pode ser feita somente com o mapa. Necessários recursos morais fortalecedores. É preciso de uma ética de paz consigo mesmo. Ou seja, não adianta só ter conhecimento.
é praticar. É o que nós acabamos de falar, é praticar, tá? E essa ética de paz consigo mesmo, talvez ela engloba tudo o que nós já falamos antes, tá? Sobre identidade cósmica, sobre conviver bem com a nossa sombra, sobre interiorização, sobre meditação, tudo isso. Então, começa conosco, para que aí nós possamos expandir isso para o nosso próximo. O próximo que está próximo e o próximo que nem sempre está tão próximo, mas importante lembrar novamente, sempre começa conosco, tá? Somente se conhecer não é o suficiente, porque aí nós estamos no campo do conhecimento. É necessário um intenso trabalho de autoaceitação, para não cairmos em armadilhas durante essa viagem de retorno a Deus, tá? Essas armadilhas são a culpa, a autopunição, baixa autoestima, tudo aquilo que traz a gente para baixo. Eu não posso. A reforma íntima é difícil, não é simples, é muito complicado, é muito penoso isso. Nós estamos tentando fazer isso já há várias encarnações, não é dessa aqui, tá? Eu gosto muito de lembrar também do seguinte, do que nós conversamos numa aula passada sobre o conceito de martírio, que é exatamente você pensar nesse processo de reforma íntima, querer que ele seja o melhor que você pode fazer, ou talvez de uma forma mais acelerada do que é possível fazer, porque nós contamos somente com os recursos que nós temos hoje, com tudo que nós já trabalhamos, tudo que nós já melhoramos, tudo que nós evoluímos. Mas nós temos sim todas as nossas dificuldades, todas as nossos defeitos, todas as nossas imperfeições ainda, tá? Por isso que o processo de aceitação é importante. De repente, querer fazer mais do que nós podemos agora é difícil, é complicado. Fazer menos também, talvez não seja nossa obrigação fazer o que nós podemos, mas não tentar ir além do que você pode, de uma forma rude, de uma forma ofensiva. Por quê? Porque isso vai nos causar essa sensação de martírio, que é exatamente tentar dar algo que nós ainda não podemos, tentar ser alguém que nós ainda não podemos. Então, como nós comentamos lá atrás, tá? O processo é gradual, é passo a passo. É fazer hoje o que eu posso da melhor maneira possível, mas de uma forma que não seja ofensiva, de uma forma que não seja frustrante. Tá? Vamos voltar de novo naquele ponto importante. Nos conhecer. Santo Agostinho, no fim do dia, tentar revisar todo o meu dia para ver o que eu fiz corretamente e o que eu deixei a desejar. O que outra pessoa pode ter visto e pensado. Ele fez alguma coisa que não foi correta, ele fez alguma coisa que podia ter feito melhor. É revisar a nossa vida durante todo o dia. Tá bom? Vamos passar para o próximo? Tá? Então, por isso ela coloca novamente que é importante essa ética, né? Porque essa ética é quem vai assegurar essa transformação pessoal. É o resultado que vai nos libertar de forma harmoniosa interiormente e até para a nossa saúde, né? Porque, lembrando novamente, se nós nos agredirmos muito, porque nós não estamos conseguindo fazer a reforma da forma como nós queremos, isso com certeza vai ter um efeito físico, porque isso vai agredir o nosso ser, o nosso corpo espiritual, quem nós realmente somos, isso vai ter algum efeito físico. Então, o importante é sempre trabalhar, mas trabalhar dentro do que nós podemos, tá? Aceitação, lembrem dessa palavra. Aceitação é a palavra-chave, tá? Não aceitação passiva, aceitação que vai criar condições para eu conseguir melhorar o que eu preciso melhorar, tá bom? Ela cita alguns comportamentos, eu coloquei alguns aqui para vocês. Como eles são muito grandes, eu não coloquei nessa apresentação, porque senão a Luz já isso não ia deixar eu passar para frente, né? Porque nós íamos ficar aqui até umas 10 horas, mas eu coloquei alguns deles aqui e alguns eu vou citar na medida aí do nosso tempo, tá? Então, alguns comportamentos que ela cita como comportamentos que vão ser roteiros efetivos, tá?
para a nossa melhora, para o nosso crescimento pessoal, são... desculpa, perdão. Eu vou ler aqui que fica um pouquinho mais fácil, tá? Então, considere alguns comportamentos que serão efetivos roteiros de combate, vigília e treinamento para instauração das linhas éticas do processo transformador. Ou seja, são comportamentos que vão contribuir, que a partir do momento que nós consigamos adotá-los no nosso dia a dia, na nossa vida, eles vão contribuir para essa nossa melhora, tá? Para esse nosso progresso, para essa nossa evolução pessoal, tá bom? Passamos? O primeiro é a postura de aprendiz, tá? Postura de aprendiz, eu acho ela importantíssima. Então, eu até marquei aqui, eu vou ler para vocês o que ela coloca, que eu achei muito importante, tá? Compartilhar com vocês. Postura de aprendiz. Jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo a aprender e conceitos a reciclar. Então, aqui está tudo que nós falamos, tudo que nós buscamos. Eu acredito que a partir do momento que nós entramos numa casa espírita ou numa outra doutrina qualquer, tá? Que é a busca pelo desconhecido, a busca pelo novo, a busca pelo que pode facilitar ou até melhorar esse nosso processo evolutivo, tá? Sempre há algo a aprender, sempre, desde dos nossos primeiros dias de encarnação até os últimos dias, tá? E a reciclar. Reciclar o quê? Todos aqueles comportamentos que nós falamos lá atrás. Reciclar, transformar os nossos vícios, transformar os nossos hábitos, transformar os nossos pensamentos, transformar tudo que pode colaborar para a nossa melhoria no relacionamento conosco e com os próximos. Está tudo aqui, tá? A postura do aprendiz se traduz no ato de curiosidade incessante, que brota da alma, como sendo a sede de entender o universo e a nossa parte dos ritos cósmicos. Lembram quando nós comentamos da nossa identidade cósmica? É exatamente isso. Isso vem da alma, isso vem do nosso ser mais profundo, da nossa consciência. É a vontade de buscar por algo que nós ainda não encontramos, mas que nós estamos encontrando passo a passo, tá bom? Um outro comportamento é a observação de si mesmo. Isso nós já falamos bastante, né? Isso nós falamos quando nós passamos sobre as falas de Santo Agostinho, nós acabamos de comentar hoje, é básico para a nossa doutrina. Se nós não começarmos a nos conhecer, nós não vamos conseguir enxergar o que nós temos para melhorar ainda, o que nós podemos fazer para melhorar e principalmente o que nós já melhoramos, tá? Próximo ponto seria a renúncia. Esse eu vou ler também para vocês, porque eu também achei ele bem interessante, tá? Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental, no nosso mundo mental. No entanto, a renúncia também deve se ampliar também no terreno das opiniões pessoais e valores, para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Tá? Então, lembra, a gente comenta muito sobre isso, sobre o que é saudável, o que é bom, o que nós devemos consumir desse mundo. Né? A gente sempre dá o exemplo dos telejornais, né? Que nós assistimos ainda é algo que, vamos dizer assim, aguça a nossa curiosidade, aqueles jornais que não trazem nada de bom, trazem só matérias, só informação inútil, mas que nós ainda insistimos em assistir, né? Mas que uma hora nós vamos melhorar. Desde leituras, músicas, ambientes, amigos, tudo isso. Então, essa é a renúncia, tá? É essa mudança que exige essa seletividade social, tá? E também nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, onde realmente nós estamos numa condição de convivência mais próxima com família, com outras pessoas,
Então, é um momento em que as opiniões, as formas de ver a vida, elas podem ser conflitantes, né? Geralmente são. E ver realmente o que é bom para a gente, o que serve e o que é necessário, tá bom? Próximo comportamento seria a aceitação da sombra. Esse também nós já falamos bastante em ocasiões anteriores, né? Acho que quase todas as palestras elas mencionam a sombra, que é o nosso lado ainda imperfeito, que é o nosso lado ainda que necessita de melhora, mas que também é o nosso lado que nos ajudou a trazer até aqui. Então, nós não podemos esquecer, nós não vamos abandonar nunca esse lado. O que nós temos que fazer é conviver com eles e melhorar esse lado, mas não deixá-lo para trás, não desistir dele, porque ele faz parte de nós, tá? O auto-perdão também é muito importante. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, né? Auto-perdão, a aceitação. Lembra da aceitação? Está aqui de novo. Para ser plena, precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Vou ler de novo. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Nós estamos sempre recomeçando. Acho que ninguém discorda disso, nós estamos sempre recomeçando, né? Sem ela, o sofrimento e o flagelo, estou me referindo à aceitação novamente, poderão estipular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, que ainda cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Tá bom? Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Passo a passo, lembra? Não é serviço para fins de semana durante nossa presença nas tarefas do bem. Ou seja, não é ir na casa espírita aos finais de semana, pegar água fluidificada em galão e ir para casa e está tudo bem. Mas serviço continuado a cada instante das nossas vidas. Então, em cada local que nós estejamos, em cada momento que nós estejamos, nós estamos vivendo, temos que viver a doutrina espírita, temos que viver ou tentar fazer o melhor possível com o conhecimento que nós já temos, em todas as ocasiões, principalmente fora, tá? Somente assumindo com muita seriedade esse desafio o levaremos avante. Imprescindível a atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Imprescindível a atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Então, isso tem que ser verdade, tá, gente? Se isso não for verdade, não está servindo exatamente para nada. Nós estamos estudando aqui na 5ª, na 6ª série, e nós vamos ter que repetir de novo tudo isso, tá? Vigilância. Vigilância também é um tema que nós falamos muito em todas as conversas, em todas as aulas, né? Orar e vigiar, que a Luiz sempre fala também, sempre falava no presencial. Atitude de cuidar da nossa vida mental. Cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação, do conhecimento de si mesmo, da absorção de nutrição mental digna, nas boas literaturas, conversas, diversões e ações sociais, que é tudo isso que a gente já comentou, tá? É tomar cuidado realmente com o conteúdo que nós colocamos dentro da nossa casa, tomar cuidado com o conteúdo que nós colocamos dentro das nossas cabeças, principalmente, tá? Na nossa mente. Vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada para os ideais enriquecedores, tá? É tudo isso que a gente já falou, tá? Próximo é a oração, barra prece. Também nós falamos muito sobre isso, nós já tivemos até palestras só sobre oração. Nós sabemos o poder, a eficácia, o que isso pode proporcionar nas nossas vidas, principalmente quando nós sentimos realmente que isso é necessário, essa religação com a espiritualidade, com o Pai, tá? Trabalho. Trabalho também para mim, é sinônimo de progresso, tá?
Os sábios guias da codificação asseveram que toda ocupação útil é trabalho. Toda a ocupação útil é trabalho. Tá? Dar utilidade a cada momento do nosso dia é sublime investimento de segurança e defesa. Segurança e defesa no projeto de crescimento anterior. Então, qualquer trabalho está ligado à lei do progresso. E a lei do progresso, nós estamos ligados a ela através da nossa evolução, do nosso progresso pessoal. Então, todo trabalho é trabalho. Tudo, inclusive, o que nós estamos fazendo aqui agora. Tá? É importante e é necessário. Tá bom? A próxima é uma que, quando eu estava fazendo o material, eu parei muito para pensar nisso, porque isso me afeta diretamente, né? E eu acho que vai afetar vocês em algum ponto, né? Que é o que nós estamos sendo testados agora nesse momento e o que às vezes falta muito na nossa vida. Aí eu começo a me referir primeiramente a mim, tá bom? Tolerância. Tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Tá? Deus é tolerância. Imagine se Deus não fosse tolerante conosco, hein? Nós estaríamos literalmente, como dizem por aí, na roça. Tá? Porque, olha, ele tem que ser muito tolerante conosco. Tá? Há tempo para tudo, e tudo tem seu momento. Isso é importantíssimo também. Os objetivos da melhoria requerem essa complacência para conosco, a fim de que haja mais resultados satisfatórios. Complacência para conosco, complacência para com as nossas imperfeições, com as nossas atitudes, com a forma como nós reagimos em determinadas situações, com determinadas pessoas, determinados grupos. Tá? Só que complacência não significa conivência, tá? Ou conformismo, mas caridade com nossos esforços. Então, nós voltamos de novo àquele pensamento de que eu tenho que reconhecer as minhas possibilidades, eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas, mas que isso tem que ser uma mola propulsora para que eu consiga melhorar isso, para que eu consiga aperfeiçoar isso. Tá? Tá bom? Próximo é amor incondicional. Eu vou ler para vocês também, tá? Acho que tem tempo, né, Luiz? Nós estamos 20 horas e 48 minutos. Então dá tempo de eu ler isso, tá? Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso de reforma íntima, tá? Porque a tendência humana é desgostar da sua história de evolução ao tomar consciência do ponto em que se encontra ante os estatutos universais da lei divina. Vocês lembram, algumas aulas atrás, nós falamos que um dos principais objetivos, se não o principal objetivo da nossa encarnação, das nossas encarnações, era desenvolver o auto-amor, porque ainda nós somos muito carentes disso, tá? Realmente pela nossa história, a nossa história evolutiva, nós não somos os primeiros alunos da classe, infelizmente. Talvez nós sejamos aí os que estão naquela recuperação, né, pessoal? E a nossa consciência sabe disso. Então, a cobrança que nós nos impomos, a cobrança é muito grande. Por isso que é muito importante essa questão do auto-amor, por isso é muito importante, vou falar de novo, essa questão da aceitação, mas de uma forma produtiva. Tá? Porque nós sabemos que nós estamos atrasados. E nós precisamos tentar recuperar esse tempo na medida do possível. Tá bom? Sem o auto-amor, a reforma íntima se reduz à tortura íntima. Olha que interessante. Sem o auto-amor, a reforma íntima se reduz à tortura íntima. Tá? Aprender a gostar de si mesmo, independentemente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro, é estimar a si mesmo. Esse estado interior de júbilo, com o nosso retorno lento, retorno a Deus, tá? Porém gradativo, para uma identificação plena com o Pai.
Então, nós sabemos que nós estamos nesse processo de retorno. É lento, é o gradativo, é o que nós podemos fazer, mas é importante isso. É importante ter em mente que nós estamos nesse processo, que nós já conseguimos muita coisa, mas que ainda falta muito também para esse caminho, tá bom? Socialização, que é o próximo comportamento, tá? Se o interesse pessoal é o grande adversário do nosso progresso, então a ação em grupos de educação espiritual será excelente medicação contra o personalismo e a vaidade, tá? O personalismo aqui é o mesmo que o individualismo, que é contrário ao processo de individuação que nós comentamos há algum tempo, lembra? E a vaidade. Destaquemos, assim, o valor das tarefas doutrinárias regadas de afetividade e bom senso moral. São treinamentos na aquisição de novos impulsos. Ou seja, esse trabalho de educação, esse trabalho de reeducação feito nos grupos de educação espiritual, de novo, nós não estamos falando aqui só de espiritismo, tá? Ele vale para outras doutrinas. Tudo o que contribuir para a nossa melhoria. Então, nós começamos trabalhando nesses grupos, nós começamos a trabalhar me fugiu a palavra agora, mas nesses centros, né? Não no sentido de centro espírita, mas talvez nesses centros de convivência. É aí que nós começamos a praticar essa afetividade, essa caridade, essa irmandade. Para quê? Para que quando nós sairmos desse grupo, nós tivemos a nossa vida social, a nossa vida humana, a nossa vida pessoal, nós podemos levar isso para esses grupos. Como eu comentei lá atrás, ser espírita, ser uma pessoa melhor, ter um comportamento melhor, principalmente fora. Mas para isso nós treinamos aqui dentro. Como disse um amigo meu de uma outra casa, que é muito fácil ser bonzinho numa casa espírita. Tá todo mundo ali é bonzinho, né? Mas saiu dali, na primeira fechada, você já esquece tudo, você já deixou tudo na casa. Então, é na vida real, na vida social, que nós temos que exercitar isso que nós aprendemos e treinamos nas casas de doutrina. Tá bom? Caridade é a próxima. Caridade eu não vou comentar, porque caridade aqui todo mundo sabe o que é caridade. Tá? A única coisa que eu vou comentar é que a caridade ela começa conosco. Tá? A gente fala de caridade sempre. Caridade é conosco, ela primeiro começa conosco por tudo isso que a gente coloca através do auto-perdão, do trabalho, da tolerância com as nossas imperfeições ainda, da aceitação da nossa sombra, tá? Da renúncia, tudo isso está relacionado à caridade, tá bom? Então, esses são os comportamentos que a irmã se relaciona como sendo o que vai nos ajudar, o que vai nos impulsionar para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Pode ir para o próximo, Luiz, por favor? Já foi, né? Tem mais um, né? Isso. Então, convivermos bem com os outros na medida em que estivermos convivendo bem conosco. Tudo isso que a gente já falou, tá? Pode voltar Luiz, por favor? Um para frente. Isso. Um para trás, por favor. Isso. Só para... Então, esse último parágrafo é tudo isso que nós já comentamos, tá? O exercício de despersonificar-se não inclui o descrédito pessoal ou o descuido, confundindo a sombra que precisamos reciclar com as necessidades pessoais que não devemos desprezar para manter o bem-estar e o equilíbrio. Então, é exatamente isso, tá? Despersonificar-se não é levar, vamos dizer assim, levar ao extremo só o que nós ainda precisamos melhorar, só o que nós ainda temos que trabalhar, o que nós precisamos revisar, tá?
Muito pelo contrário, é enxergar tudo que nós já temos de positivo e também usar isso para continuar com a nossa caminhada. Tá? Usar isso de forma produtiva, usar isso de forma que nos dê condições, nos dê energia para continuar a caminhada. Tá? A sombra tem muito que ser trabalhada, mas a sombra tem muita coisa ainda que nós precisamos, que nós podemos aproveitar, que nós precisamos reconciliar. Tá bom? Pode ir para o próximo, Lúcio, por favor. Cuidamos apenas de vincular essas necessidades aos novos rumos que escolhemos. Exatamente. Temos que vincular essas necessidades a esse novo caminho, a essa nova forma de ver que nós estamos criando, tá? Para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, para todo esse trabalho que nós precisamos executar ainda, tá? Essa menção está clara no livro, pois muitos corações queridos do ideal supõem que reformar é negar ou mesmo castigar a si mesmo, quando o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar o homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Citação de Hermance do Faux. Tá? Então está aqui. Tá claro para a gente. Quer dizer, não é me torturar pelo que eu ainda não sou capaz, não é criar aquele pensamento de martírio, não é nada disso. É muito pelo contrário, é só reconhecer quem eu sou hoje, melhor do que há várias encarnações atrás, e que eu vou ser melhor ainda nós vamos ser melhores ainda na nossa próxima encarnação. Ou mais ou menos, dependendo do nosso esforço, dependendo da nossa decisão, dependendo desse compromisso renovador, desse compromisso com a nossa melhora que cada um tem, tá bom? Aí abaixo eu coloquei o livro para quem quiser comprar, quem quiser olhar, não sei se todos têm, tá? Mas está aí, Reforma Íntima Sem Martírio, Autotransformação com Leveza e Esperança, que é o fundamental, de Hermance do Faux, Vanderlei de Oliveira. Tá? Acho que já deu tempo, né, Lúcia? Pode finalizar. Posso finalizar? Tá. Eu vou ler aqui rapidinho uma coisa para vocês, tá? Nos celeiros de luz dos ensinamentos do Evangelho, verificamos um exemplo de rara beleza e oportunidade que servirá como diretriz segura à despersonificação dos servidores do Cristo na obra do amor. Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso. Doutor de Tarso é o Paulo, né? Acredito eu. Quando o mestre o chama, Jesus, pelo nome, o colaborador humilde, vejam bem, humilde, com prontidão e livre dos interesses pessoais, responde sediamente: eis-me aqui, Senhor. O nome dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade para servir e aprender. Programa ético mais completo e eficaz para quando desejamos a autoiluminação. Então percebe, aqui é um exemplo, realmente não teve o eu aqui, foi coletivo, ele foi chamado por Jesus, com toda a humildade, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Essa é a citação que fecha esse capítulo, que é o capítulo 2 do Reforma Íntima, tá? Eu acho ela bem interessante porque mostra realmente uma condição que eu espero que todos nós alcancemos um dia, né? Essa condição de prontidão, essa condição de não pensar muito no eu, pensar mais de forma coletiva, segundo o que o mestre veio deixar aqui para a gente na última passagem dele por aqui. Era isso, pessoal. Obrigado aí por vocês me ouvirem. É isso. Obrigado. Gratidão, Francisco. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, questionar, comentar alguma coisa? Abre o microfone, fala seu nome. É um tema bastante reflexivo. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint que ele utilizou para vocês depois lerem com mais calma. É um livro... Bom, eu gosto muito da maneira com que a Hermance aborda todos esses temas. E esse livro ele é bastante interessante. O título já nos mostra, né?
sem martírio. E o Francisco conseguiu fazer um resumo bem interessante aí do que ela coloca. Alguém comentar alguma coisa? Acrescentar, questionar? Todo mundo reflexivo, né? Bom, então é o seguinte. Fazendo uma retrospectiva, nós iniciamos o nosso primeiro evangelho do União Espírita Luz Divina de 2020 no dia, cadê? 21 de abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Estamos fechando hoje o nosso último encontro do mês de novembro. Então, esse tema de hoje, ele é bastante interessante, Francisco, como um fechamento de tudo que a gente conversou ao longo do ano. Por quê? Porque não tem outro caminho. Eu tenho que cuidar de eu. E eu tenho que buscar ferramentas, eu tenho que buscar tudo que está à disposição, tanto quanto fazer terapia, quanto buscar assessoria da equipe espiritual, dos amigos. Então, o caminho é esse, né? E no mês de dezembro, na terça-feira, nós teremos dia 1, dia 8 e dia 15. E no grupo da sexta-feira, o dia 4, o dia 11 e o dia 18. E em função de tudo isso que a gente conversou, que vocês foram estudar, que vocês foram pesquisar, dezembro, tradicionalmente, todo mundo fala de Natal. Mas nós vamos abordar esse viés do momento da sociedade, falando do seguinte: quando Jesus nasceu para mim. Esse é o tema que nós vamos conversar no mês de dezembro. Cada um dos amigos que virão bater papo com a gente tem essa tônica. Eu já estou colocando esse assunto para vocês, para que vocês já comecem a fazer um pouco do que o Francisco colocou hoje, dessa lista que foi colocada como um resumo de sugestão para tudo que a gente abordou ao longo do ano. Ao invés de falar de Natal, de presente, de família reunida, que nem sempre está em harmonia, só está junto fisicamente. O que é Natal de verdade? Ou seja, quando é que Jesus nasceu para mim, para cada um de nós? Tá? Então, fica aí o convite para que ao longo desse mês de dezembro, conforme os nossos amigos forem conversando com a gente, vocês poderem ir somando aprendizado, ensinamento, para que a gente realmente esteja a caminho de poder vivenciar um mundo de regeneração. Porque para isso eu preciso começar agora, né? E como o Francisco bem falou, não tem a ver com segmento religioso. Inclusive, o kardecismo coloca isso, que não se questiona nenhum segmento religioso, mas sim a minha religiosidade para que eu me torne um ser humano melhor. Tá, Francisco? Gratidão por esse fechamento com esse conteúdo e
Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente encerrar? Abre o microfone, fala seu nome. Todo mundo pensativo. É, a cara da Sônia. Oh, meu pai do céu! Tudo bem, gente? Antes da gente passar para a Mara fazer a nossa prece, gente, lembrando do copo de água, lembrando da lista das pessoas que nós vamos emanar a energia de força e sabedoria para que essas pessoas possam viver a sua lição de maneira fortalecida, lembrando também do trabalho que a gente iniciou de mandar energia de amor para os espíritos abortados. É uma corrente de amor que nós precisamos como trabalhadores de Jesus. Mandar energia de amor, de perdão para aqueles espíritos abortados, porque muitos ainda estão no sofrimento, né? Então, vamos fazer essa corrente de amor. Francisco, quer falar alguma coisa para fechar? Tá me ouvindo, Luiz? Eu queria só agradecer realmente não só os amigos aqui que estão ouvindo a palestra, mas todas os outros colegas que falaram aqui durante o ano, porque isso que você colocou foi uma coisa que eu percebi quando eu estava montando essa apresentação, o quanto as outras pessoas falaram sobre isso. Clarissa, Sônia, Aloísio, tá? A Dani também. E desculpa, eu esqueci de mencionar alguém aqui, mas é que a minha memória já não é aquelas coisas, mas o quanto conteúdo essas pessoas colocaram aqui que tem a ver com tudo que a gente conversou desde o início do ano, que a gente conversa nos anos anteriores, presencial, e que tudo estava relacionado a essa apresentação de hoje. E que com certeza isso não é por acaso, porque vocês sabem, né, gente? Não somos nós que fazemos isso, a gente só datilografa, para quem é do tempo da datilografia. Isso vem para a gente. Então, isso é muito bacana. Era só isso. Obrigado. É isso aí, amigo. Nós temos, como o doutor Anselmo sempre nos fala, vamos aproveitar sempre as oportunidades, né? E nós temos muito a agradecer, muito mais do que a gente imagina. E nós vamos acompanhar agora a nossa amiga Mara, que vai fazer a nossa prece de encerramento, as vibrações. E assim, refletindo em tudo isso que nos foi exposto hoje, com muita gratidão, com muito respeito e muito carinho, vamos elevando nossas mentes e nossas vibrações, pedindo por todos que sofrem, pedindo por todos os espíritos abortados, pedindo por esse planeta maravilhoso azul, que a nossa Mãe Santíssima, em todo seu amor e sabedoria, junto ao nosso Mestre Jesus, possa envolver esse planeta em luz, em paz, em harmonia. Que todos nós possamos aumentar a nossa fé, aumentar a nossa confiança, que muitas vezes eu não sei, mas o Pai maior sabe o que é o melhor. E nós temos que nos esforçar para melhorarmos. E a partir de agora, e com esse grupo maravilhoso de espíritos e essa equipe maravilhosa que nos apresenta temas tão fantásticos, esse grupo reunido,
Vamos mentalizando, fazendo uma ponte com o nosso Luz Divina, com a equipe do Dr. Anselmo, com a equipe de Bezerra de Menezes, e que eles abençoem e envolvam a todos aqueles a quem mentalizarmos, a todos aqueles que estão na lista, que também fluidifiquem nossas águas, para que possamos, a cada dia, sermos melhores e nos mantermos em harmonia e em estado vibracional equilibrado. Com a prece que Jesus nos ensinou, do fundo do coração agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Nos mantendo nesse estado, nessa energia, vamos nos imaginar na sala de passe, recebendo a energia que a equipe espiritual coloca em nós, colocando as mãos no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, delicadamente descendo pela frente, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, descendo até a garganta, cuidando mais das palavras, detendo até o meio do peito, harmonizando o nosso cardíaco, colocando a cor verde e rosa, descendo até a parte digestiva, harmonizando o gástrico e o esplênico, e descendo até o básico, soltando as mãos, espreguiçando e dizendo obrigado, Pai do céu. Doutor Anselmo, que o Senhor receba toda a nossa energia de carinho, que possamos ser um único grupo de amor, porque a equipe espiritual trabalha muito. Gratidão, amigos, lembrando da campanha da lata de leite. Nós compartilhamos no WhatsApp as datas que eles vão estar lá para receber as latas de leite. Nós somos muito gratos, porque nós não vamos ter a palestra, nós temos o suporte que a equipe do Dr. Anselmo nos deu durante esse tempo todo, em momentos que às vezes a gente nem percebe. Mas a nossa gratidão, a nossa alegria de poder compartilhar e de sermos, de alguma maneira, trabalhadores de Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigado, Francisco. Obrigado, tio Chico. Até a semana que vem, gente. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.